Olá, estudantada. Por aqui mais uma vez para falar sobre a independência da Índia, sua desobediência civil. Na semana passada a gente falou sobre a questão da decolonização da África e da Ásia. E nesse sentido nós exploramos muito a questão do apartheid, da segregação racial existente na África do Sul, e aí a figura de Nelson Mandela, né, como um batalhador, um libertador do seu povo, dando qualidade de vida, dando cidadania ao povo que tanto produz na África, na riqueza africana. E hoje nós vamos falar aqui sobre o pacifismo de Mahatma Gandhi. E aí? Você sabe algo sobre Gandhi? Se liga nessa história. Vamos lá. O processo de independência da Ásia, como você já sabe, durante e após a Segunda Guerra Mundial, muito positiva, muito interessante essa postura desse povo que passou a questionar a exploração, a dominação existente pelo povo europeu. Nesse cenário, surgiram movimentos nacionalistas independentes em ambos os continentes, que surgiram em diferentes caminhos de libertação, conforme os fatores internos e externos, predominantes em cada uma dessas regiões. Algumas das regiões da Ásia, o processo de retirada dos colonizadores ocorreu de um modo muito mais pacífico, enquanto que em outros, como na Palestina e na Índia, deu-se a saída do dominador estrangeiro, causou conflitos pela posse do território, né? Algumas das independências foram negociadas como parte do Oriente Médio, mas muitas delas deram-se por meio de guerra, como o caso da Indonésia. Em alguns casos, como já estudamos, a interferência de duas superpotências na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, nesse processo de libertação, levou o território de alguns países, como ocorreu, a divisão de territórios de alguns países, como ocorreu na Coreia, também no Vietnã. Na historiografia, a grafia da história, a escrita da história, esse processo ficou conhecido inicialmente como descolonização, mas por fato da palavra descolonização, passou a ser questionado porque, de repente, ela dava um sentido de que o povo colonizado teria criado a colonização, teria se autocolonizado, e aí passou a ser chamado mais ou menos de questão da independência. Em relação à Ásia, especificamente, os estudos, a partir da década de 1970, buscam valorizar civilizações orientais e, assim, perceber a participação ativa de seu povo na construção do processo de independência. O processo de independência. Aí a gente tem a desobediência civil, né, na região correspondente a atuais Paquistão e Bangladesh, né, a Índia também, durante a Era Moderna, alvo de disputas territoriais e comerciais entre os portugueses, holandeses e também os ingleses. No século XVIII, essa área foi dominada pela Companhia Britânica das Índias Orientais. A partir de 1858, a coroa britânica assumiu o controle do território. E aí, a gente vê a forma como eles se apropriaram das riquezas, colonizando países. Com o avanço da industrialização na Inglaterra, a Índia
transformou-se em um grande mercado de consumo, um grande mercado consumidor dos produtos têxteis industrializados, né? A Inglaterra começa a produzir de larga escala, com maior qualidade de tempo, menor quantidade de tempo e preços muito mais baratos. Vai levar a questão da fiação da produção têxtil da Índia ao colapso, né? Isso é algo que complica os países desenvolvidos, quase sempre no sentido de comandar as nações. Eles fazem esse tipo de controle para ter o seu poderio, o mandar, né? A oposição ao domínio colonial britânico em relação ao Partido do Congresso, fundado em 1885. Olha só, esse partido foi fundado por membros da elite intelectual indiana. E essa elite intelectual indiana, onde é que eles foram buscar conhecimento? Lá nas universidades britânicas, né? Nas universidades britânicas. Olha, nos primeiros anos do século XX, o movimento pela independência da Índia passou a ser liderado simplesmente por Mahatma Gandhi, né? Que é conhecido essa figura como um ser pacifista. Esse cara se formou lá na Grã-Bretanha, e formou em Direito, né? E foi para a África do Sul trabalhar como advogado. Lá na África do Sul, ele teve, né, a possibilidade de conhecer a segregação racial no país africano. Gandhi pôs-se em prática os princípios de resistência pacífica e da desobediência civil como instrumento de protesto e paralisação do trabalho, da greve geral, da greve de fome, de ocupação de espaços públicos, desobediência das ordens autoritárias, né? Fazer boicote aos produtos britânicos, ao retornar à Índia em 1915, Gandhi se tornou um dos principais líderes do Partido do Congresso, aquele sim, formado por líderes indianos lá na Inglaterra, né? Nas universidades da Inglaterra. E aí o Gandhi vai se tornar o grande líder desse Partido do Congresso. Mas uma coisa é certa, ele ainda vai dizer sim, né? Em que passou a defender os seus princípios de não violência. Importante a gente perceber esse detalhe. A conquista da independência e os conflitos internos. Uma das maiores mobilizações lideradas por Gandhi foi a Marcha do Sal em 1930. Essa marcha foi realizada em protesto contra a lei que proibia os indianos a produzirem o próprio sal. Onde já se viu, de repente os ingleses chegam aqui e dizem: você não pode mais fazer esse tipo de atividade, essa produção, você tem que comprar o sal exportado lá da Inglaterra, não pode mais produzir. Diante disso, Gandhi percorreu durante 400 quilômetros em direção ao mar, e aí muitas pessoas homens e mulheres irão se associar a ele. Nesse movimento, mais de 50 mil pessoas, incluindo Mahatma Gandhi, foram presos pelo protesto, mas eles não reagiram, em hipótese alguma, à violência aplicada pela polícia. Após a independência, os conflitos entre hindus e muçulmanos, né, a questão da independência, os conflitos religiosos, hindus e muçulmanos, levaram à divisão do país em 2 estados independentes: a Índia, de maioria hindu, né, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Mesmo separados em dois países, continuaram o conflito
o conflito. E em 1971, o povo indiano apoiou a separação do território oriental do restante do Paquistão. E o novo país passou a se chamar Bangladesh. Essas tensões entre indianos e paquistanês agravaram-se ao longo dos anos, sobretudo em razão de disputa da Caxemira, região de maioria muçulmana que abriga os nascentes dos rios Ganges e também dos rios Indo, principais fontes de recursos hídricos, né, dos países. Atualmente, essas regiões se encontram divididas entre a Índia, Paquistão e também a China. Finalizando esse nosso trabalho, gostaria de dizer que ele foi uma adaptação do livro História de Araribá, História do Nono Ano, da Editora Moderna. E aí, a gente, para fechar isso aqui, foi uma adaptação feita pelo professor Ayrton dos Mares Amaral, e aí ele traz umas questões para fundamentar, para complementar, para fazer o fechamento desse assunto. E ele diz assim, na primeira questão, retire do texto explorado nos slides, as palavras que você não conhece e dê a cada uma delas o seu devido significado. Alvenaria Shirimasa. Na 2, como você entendeu o processo de independência da Ásia? Justifique aqui a sua resposta. Terceira questão, escreva com suas palavras sobre a Índia e a desobediência civil. Show de bola. Na quarta questão, penúltima, ele diz assim, quem foi Mahatma Gandhi? Na quinta e última, ele diz assim, o que foi a Marcha do Sal? Salve, salve, estudantada. Aqui a gente encerra com um prazer enorme de poder ter contribuído. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a sua formação. Estamos sempre à disposição e até um breve encontro que não tardará. Grande abraço, estudantada. Vamos em frente. Grande beijo, grande abraço.